Aqui é Zanato na Rede, chegando com mais uma live para vocês. E hoje, colando tudo com TechBond, lógico. Essa empresa aí que pensa realmente no artesão, que a gente precisa, trazendo sempre aí possibilidades. E quando a gente fala de parceria, TechBond sempre com os melhores professores. Seja um feltro, né? A turminha que costura com cola. Ó, que legal! Tem essa turma, lógico que tem. E aí tem a turma do biscuit, do feltro, da reciclagem, porque TechBond vai com tudo. E ela trouxe hoje, eu adoro, porque toda vez que essa moça vem, ela sempre pensa ali, ó, no melhor. Numa forma de você economizar, numa forma de você que nunca fez começar a fazer. Ela quebra mesmo, que a gente chama aí nessas coisas do marketing, as objeções. E isso é muito legal. Porque eu digo para ela, você veste a camisa de verdade e você está disposta a compartilhar o melhor. E eu fico muito feliz. Deixa eu ver essa moça aqui comigo. Boa tarde, gente. Boa tarde, Deia. Ó, já chegando, já gritando aí. Boa tarde para todo mundo. A Cláudia falou que essa peça, Cláudia, pega a peça e mostra para esse povo. Que eu quero que chamem muita gente para essa live hoje. Dá uma olhada nisso, gente. Olha que peça linda. E a Cláudia estava me contando nos bastidores que você fez no pote, mas pode fazer numa caneca. Vocês podem fazer numa caneca, vocês podem colocar num porta-retrato, vocês podem colocar em uma caixa, né? Pensa, vou fazer no Dia dos Namorados. Você pode colocar numa caixa, colocar dentro 2 taças, colocar bombom. Então, assim, olha, vocês podem usar essa modelagem e não só o ursinho. Põe um ursinho numa caneca, ou então põe os balões em um outro trabalho. Então, assim, vocês conseguem adaptar tudo isso perfeitamente. Que coisa linda, sensacional. Olha só, um potinho. Se vocês tiverem potinho reciclado, podem utilizar, tá bom? Eu utilizei um potinho que eu comprei fresco, né, virgem, mas vocês podem utilizar um potinho do tamanho que vocês quiserem. Vamos começar. Fita crepe da TechBond, gente, eu ponho fita crepe na tampa, por quê? Ele ajuda a fixar o biscuit na tampa e ele não descolar. Então, é uma forma de aumentar a aderência ao biscuit à tampa. Se a sua tampa for de metal, melhor ainda, porque às vezes o biscuit, como ele é úmido, ele pode oxidar, né? Então, sabe, focos de ferrugem. Então, quando você encapa com a fita crepe, você acaba com esse problema. E aí fica um acabamento muito bom. Ó, passado isso, eu vou colocar a cola branca. Eu tô usando essa embalagem de 250, ela tem um biquinho. Ela é uma, ó, tem até a minha aqui, ó. Ela tem esse biquinho que é ótimo. Então, eu só passo um pouquinho. Lembrando que é uma cola PVA extra, então você não precisa passar grande quantidade, tá bom? Um pouquinho na volta e um pouquinho em cima. E eu vou deixar ela separadinha. E agora a gente vai começar a trabalhar à frente do pote. Massa vermelha. Vamos começar com os balões, né? Os balões românticos aí, escrito love. Então, eu vou pegar o tamanho, eu não vou dar peso para vocês, eu vou até explicar por 2 razões. Nós vamos fazer um balão gordinho. Se vocês quiserem fazer o escrito maior, vocês vão colocar mais massa. Então, vocês vão ver de acordo com o tamanho do pote de vocês, da tampa. Por isso que eu não dei peso, tá? Então, o que eu fiz? Eu deixei gordinho e nós vamos fazer a letra L. Então, eu começo fazendo um rolinho, venho com o dedo fazendo esse movimento de vai e vem. Ele fica fundinho num lado e reto do outro. E agora eu vou estar dobrando, ó. Eu dobro e deixo bem juntinho e arredondado. Então, eu não passei o peso das letras, porque depende. Ah, Cláudia, eu vou usar um pote pequenininho. Então, vocês vão fazer o escrito correspondente com a tampa do seu pote, tá bom? Ó, deixo bem redondinho assim, e já a letra L tá pronta a primeira parte. Depois a gente vai fazer aqui o biquinho do balão, que, ó, é tamanho de uma ervilha, gente. A mesma massinha vermelha, ó, mais ou menos meia grama. Quando eu faço assim, é meia grama.
uma ervilha. A gente faz como uma coxinha, vou dando beliscadinha, e eu venho agora com a esteca, vou só aprofundar aí, ó, nessa partezinha, para ser a parte como se nós fôssemos amarrar ali a linha do balão, tá? E aí, com o pincel modelador, eu só vou fazer o furinho aonde eu vou encaixar a massinha que vai corresponder à linha do balão, que vai estar amarradinho. Olha, tá vendo? Vou cortar o excesso, não precisa muito. Sempre eu vou mostrando, a cada pouquinho eu mostro, porque às vezes o pessoal vai chegando e não sabe o que eu estou fazendo. Então, a gente mostra. Eu tô babando nesse pote, quero saber você aí, hein? Um pouquinho de cola branca, ó, e a gente vai colocar um encaixezinho ali no balão. E vocês vão juntar com ou o pincel modelador, ou uma agulhinha de crochê, o que vocês tiverem à mão aí, a gente já faz essa união nesse momento. E a gente já tem a letra L, que eu vou deixar separadinha, eu ponho ela numa espuma, ou então num pedaço de EVA, eu deixo ela secando. E aí agora a gente vai continuar a próxima letra, a gente vai fazer a letra O. Vamos fazer agora como uma coxinha, eu inclino a mão, e a gente está fazendo o balãozinho que vai ser a letra O. Como ele já termina meio bicudo, eu venho com a esteca já fazendo aquele encaixe do balão, ó. Eu vou fazendo assim, para já formar o encaixezinho do balão, e vou dando a beliscadinha. E aí já temos duas letras. Para fazer o V, a gente vai fazer similar ao O, só que a gente vai cortar, né, fazer essa marcação como um coração. Então, a gente faz aquela coxinha, como nós fizemos o O, e eu vou estar agora arredondando esse cortinho que eu fiz no meio, para ficar como um coração. Porque como coração, aí acaba aparecendo a letra V. E vamos fazer o mesmo biquinho, ó, tá fácil. O mesmo biquinho para fazer como se fosse o nosso balãozinho. Então, ó, vamos colocar aí e vamos fazer a letra E. Eu vou pegar um pouquinho mais de massa e a gente vai fazer aquele rolinho. Vamos lá. Ponho na mesa, faço uma bolinha ou na mão e vou fazer o rolinho. Ó, eu deixo uma parte mais gordinha e uma outra mais, né, um pouquinho mais afinada, mas não pontuda, que esse vai ser o nosso E. Eu vou fazendo esse movimento com a mão para aumentar essa parte que nós vamos dobrar, ó. Vou aumentando, lembrando de deixar bem gordinha a pontinha, olha só. E aí eu inclino fazendo para formar o E, a letra E. Com o cabo de um pincel, vocês vão fazer a marcação. Pode extravasar de um lado ao outro ou não, fica a critério, tá? Esse daqui eu extravasei de um lado para o outro e eu vou arredondar, né, para formar direitinho, ó. Vamos lá. Sempre deixando bem arredondado, bem bonitinho. E, ó, aqui vou dar uma opção que quem não quer acrescentar como nós fizemos na letra L, vocês podem ir empurrando com a massa mesmo, ó, empurrando um pouquinho, um volumezinho, para a gente fazer o biquinho do balão. Então, pode também. Vamos ao urso. Vou utilizar massa de biscuit branca, vou pegar massa de biscuit marrom, porque às vezes a gente não tem todas as cores, e eu tô mesclando para ficar uma tonalidade bem, um cremezinho, ó, como vocês vão ver aqui, ó. Tá? A gente vai clarear essa massa. 8 gramas, agora eu vou pesar, tá? 8 gramas, nós vamos colocar por 2 vezes, que vão ser as pernas do nosso ursinho. 8 gramas. É o equivalente à bolinha de isopor de número 25, para facilitar a vocês, tá? A gente faz um rolinho, e eu vou deixar essa parte mais gordinha, onde a gente vai virar o pezinho, ó. Mais ou menos, ó, tem mais ou menos uns 2 dedinhos e meio, tá? Para vocês terem uma ideia mais ou menos do tamanho. Ponho na mesa e aperto para formar o pezinho. Ó, aperto para formar o pezinho. Então, é muito simples, não precisa muitas ferramentas, ó, e a gente já formou o pezinho já retinho embaixo, fica bem bonitinho.
Só dou uma arredondadinha. E, ó, e eu vou dobrar assim, ó, virando a perninha para cima, porque é como se ele estivesse levantando um pouquinho a perninha. E a gente faz esse detalhezinho dele, ó. Vou posicionar no pote para ver aonde ele vai ficar encaixado. A parte do corpinho são 15 gramas de massa, tá? Então, vocês vão fazer uma coxinha, ó, e eu tô formando aqui o bumbumzinho dele. Tudo bem manual. A quantidade de 15 gramas é mais ou menos a bolinha de número 40, tá? Para vocês terem uma ideia mais ou menos aproximada. Agora sim eu vou passar cola, mas é a cola no biscuit com o biscuit, não a cola do biscuit no pote, tá? Porque eu quero que as pecinhas de biscuit estejam juntas. Então agora eu passo um pouquinho de cola branca e vou colocando o ursinho, montando ele, ó, o bumbumzinho dele gordinho. Para o rabinho, 1 graminha de massa só, tá? Uma bolinha, a gente põe puro e simples uma gotinha de cola branca, usando a PVA extra da Tech Bond, feito. E vamos pro braço. Ó, pro braço eu vou pesar também, eu vou colocar 4,5 gramas. Então, olha, a gente faz o rolinho, deixando uma parte mais gordinha, mais ou menos, ó, 3 dedos, tá? Mais ou menos 3 dedos, para vocês saberem a largura. Vamos lá, ó. Esse pedacinho eu vou tirar, que é de um braço que aparece pouco, então eu vou encaixar ele, que é o braço que fica atrás. Então eu tirei uma pontinha, mais ou menos de 1 grama, eu tirei. E olha, eu tô fazendo só o encaixe. Faço o encaixe com o pincel modelador, eu vou juntando o biscuit no biscuit. Com a esteca, vou marcar mais ou menos um dedo, ó, marco e dobro, que é a mãozinha que fica dobrada, que vai estar segurando as linhas, né, do balão. Olha, vamos fazer a cabecinha, tá? A cabecinha, ela acaba sendo um pouquinho maior. Vocês podem utilizar até a mesma medidinha do corpinho, tá bom? Não tem problema. Tá? Vou deixar, ó, meio como um ovinho, assim, aí eu vou não deixando tão pontudinho, deixo assim arredondadinho, e ó, a gente vai fazer na cabecinha, porque ele tem uma cabecinha gordinha, né, tem que ter uma cabecinha fofinha. Com o meu dedo, eu vou apertando a região que vai ser dos olhos, dou uma leve pressionada para marcar a região dos olhos, nada muito profundo. E eu vou vir com a esteca agora e vou fazer algumas marcações desse jeito que eu vou mostrar para vocês, tá? Deixei ele um pouquinho mais juntinho. Marco primeiro aqui a parte de cima, que é como se fosse uma costura do nosso ursinho, e eu venho bem leve com a esteca, fazendo movimentos, ó, de vai e vem, marcando a pelagem do nosso ursinho. Eu comecei pelo rosto, daqui a pouco eu vou pegar o pote e eu vou fazer uma marcaçãozinha também no corpinho, tá bom? Ó, com o pincel modelador, eu vou fazer 2 furinhos, né, pra gente marcar, pra colocar os olhos, mas agora eu vou fazer aquela marcaçãozinha que eu falei pra vocês, tá? Orelhinha 1.3, pode ser até 1.5, eu fiz uma bolinha, achatei e com o meu dedo eu só marquei essa partezinha central. E vamos colar na cabecinha, ó. Simples, simples, simples. Quando você muda a orelhinha, você faz outros bichinhos. Então, vocês têm um coringa aí para fazer outros bichinhos. Ó, vou fazer o focinho. Para o focinho, eu faço um tom um pouco mais claro que o corpo. Então, eu peguei a massa branca, um pouquinho dessa massa que a gente fez o corpo do ursinho e vou clarear, só para ficar um tom mais claro do focinho. Vou colocar ele mais pertinho aqui, ó, para vocês verem, ó, a diferença da tonalidade. Olha que lindo, gente. Então, a gente faz mais ou menos, ó, pode ser 2 graminhas, 1,5 gramas. Eu faço como um triângulo, mas aí eu arredondo um pouquinho de cola branca e a gente já vai posicionar entre os olhinhos. Eu ponho bem próximo,
Olha, fica muito fofinho. Uma seca, eu vou marcar aqui a região central aqui do focinho. E tem umas ferramentinhas de boca, se vocês não tiverem, gente, canudo, tampa de caneta, então eu faço de um lado e depois eu faço do outro, pra gente ter o sorriso, tá? Eu vou marcar um pouquinho mais aqui no meio. Então, se não tiver uma ferramenta de boquinha, usa canudo, usa tampa de caneta, que vai dar tudo certo. E eu fiz um furinho no final de cada sorriso para como se ele tivesse, de cada ladinho da boca, para formar um sorriso. Com uma massinha marrom, eu vou fazer os olhinhos, tá? Eu não quis os olhinhos pretos para não ficar muito forte, mas se vocês gostarem, pode colocar. Eu acabei fazendo os olhos castanhos, né, marrom, e o nariz que eu fiz preto. Mas se quiser fazer tudo preto, o olhinho e o narizinho, pode fazer também. Voltamos para o love, voltamos para os nossos balões, tá? E aí eu fui olhando como é que eu ia colar, porque eu não queria uma coisa solta, eu queria eles todos juntinhos, né? E aí eu vou começar a colar e vou utilizar a Tec Bond número 3. Vamos fazer a tampa. Eu vou mesclar o branco com um pouco de azul. Bem mesclado mesmo, para a gente dar um efeito como se fosse de céu, tá? Nuvem, alguma coisa assim. Ficou muito suavezinho. Se vocês quiserem um pouquinho mais forte, então pega uma tonalidade de azul um pouquinho mais escuro. Com a estequinha, vocês vão pela parte interna, vocês vão cortando esse excesso. Não corte pela parte externa, porque como o biscuit encolhe, se vocês cortarem pela parte externa, quando ele secar vai aparecer o pote por baixo, tá? Então, sempre corte pela parte interna. Porque essa bordinha que ficou para dentro, ele acaba subindo e ele acaba ficando perfeito. Ó, sempre deixando bem lisinho, fazendo esse movimento, deixando bem lisinho. Essa massinha que sobrou, eu vou fazer um monte de bolinha em vários tamanhos para formar a nuvem. O que eu vou fazer? Utilizar palitinho de dente, gente, palitinho de dente para ajudar a me dar sustentação. Por isso que eu digo, esse daí, o meu, tinha secado mais ou menos umas 3, 4 horas. É pouco. Então, eu deixaria secado um dia para o outro. Você vai conseguir enfiar o palito de dente normal, não vai alterar, que você consegue enfiar, e você tem uma firmeza melhor na montagem da peça, tá bom? Então, essa é a minha sugestão para vocês. Mas eu coloquei o palito em todas as letras, e para ajudar a me encaixar nessas, né, nuvens que a gente fez, nessa nuvem que a gente fez. Começar a fazer a linhazinha, né, com a massinha preta, aí a gente vai fazer a linha. Vai para pintura. Feito isso, agora a gente vai para pintura, tá? Essa aula tá completa, pessoal. Giz pastel. Estou utilizando giz pastel na cor marronzinho, pode ser uma cor castanho também. Eu venho com um pincelzinho, eu vou colocando um pouco, ponho menos e vou espalhando. Se precisar, põe mais um pouquinho para escurecer um pouquinho mais.
sombreadinho na parte do escrito, né, do Love. Então eu estou utilizando uma tinta, um tom um pouco mais escuro do balão, né, que a gente utilizou para dar esse efeito. Essa tinta que eu usei é uma tinta metálica, mas poderia ser uma tinta fosca. Mas, ó, eu fazendo esse escurecimento nesses detalhes, ele fica mais bonito. Ele vai dando vida. Então, eu vou depositando essa tinta vermelha mais escura e vou esfumando um pouquinho para ele dar uma espalhadinha, para não ficar tão concentrado, tá? Se vocês tivessem o giz pastel, eu achei que ele não ia aderir muito bem aí. Eu queria mais escuro e eu não queria usar preto, eu queria usar um vermelho mais forte. Por isso que eu usei a tinta. O que é até bom para mostrar para vocês que a gente pode usar vários materiais para chegar nesse efeito, né? E como eu já tinha feito a letra antes do ursinho, a letra tá um pouco mais seca que o ursinho, tá? Mas assim, o ideal, deixa secar 24 horas para montagem e para pintura dos efeitos. E ó, um pontinho branco, brilhinho do olhar, a gente põe, ó, 1, 2 e põe um outro bem menorzinho assim, só para dar o efeitozinho. Com um pincelzinho branco, a tinta branca também, ó, faço esse detalhezinho, né, como se fosse uma luz que a gente dá na peça. Ele dá todo um charme. Tá vendo? E assim, o pote em si está pronto. Agora vocês vão vir para mim que eu vou explicar agora o que a gente vai fazer. Vamos lá. O meu ainda não soltou, tá? O que vai acontecer? Quando ele terminar a secagem dele, como a gente só posicionou, o ursinho ele vai soltar. Ó, ele já está começando a soltar. Ó, se vocês verem, ó, ele já está começando a soltar. Então, ele vai descolar completamente. Ele e aqui a linhazinha, vai descolar. E aí, ele vai descolar, mas ele vai ficar com a curvatura do nosso pote, né, do vidro. E é isso que eu preciso para ele ficar bem, para ele aderir bem. Aí que a gente vem com o truque, que agora vai colar e vai ficar em definitivo. A gente vai estar utilizando a Araldite Hobby, tá? Essa Araldite, ela é da linha de artesanato. Ela tem uma secagem em 10 minutos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu não vou fazer no meu, porque ainda ele não soltou, então eu não tenho como fazer. Mas eu vou explicar aqui para vocês, ó. Ele vem com um recipiente para a gente fazer a misturinha e vem com uma pazinha, ó. Tem uma pazinha. E vem 2 componentes, ele é bicomponente, ó. Tem o componente vermelho aqui, que na verdade um é branquinho, o outro é azul aqui na parte interna, dentro. Vocês vão colocar em partes iguais, põe uma minhoquinha assim, ó, em partes iguais, a mesma quantidade, vem com a pazinha, vão misturar bem, e aí quando o ursinho soltou, vocês vão passar em toda a parte das costas, espalhando bem. Vai passar também nessa parte aqui do balãozinho também, porque isso aqui tem que estar colado no vidro. E aí vocês vão posicionar. Como ele vai secar em 10 minutos, vocês não vão ficar 10 minutos segurando assim, tá? Então vocês vão colocar alguma coisa no vidro travado, põe ele aqui, e se quiser ajudar, pode até passar uma fita crepe só para ele manter na posiçãozinha. Para vocês ficarem com a mão livre, não precisa, né? Ficar segurando todo o tempo. Ai, Cláudia, ele vai estar na minha cozinha, como é que eu faço para conservação? Vocês podem dar uma demão, 2 demãos, até 3, se vocês quiserem, de verniz fosco. E aí, tranquilo para conservar. Ah, eu posso lavar? Pode lavar. Se vocês passarem o verniz, tá na minha cozinha, eu quero lavar o vidro rapidinho, pode. Tirou, não tem mais balinha, não tem nada, quer lavar aqui a parte do vidro? Passa com a esponjinha com detergente, lava rapidinho, passa por água rapidinho, vem com o seu pano de prato, seca e deixa no ar livre para ele dar uma, né, para terminar de secar bem. Não vai por dentro de um armário. Pronto, gente. Ainda mais se vocês fizerem isso colocando o verniz, vocês têm uma vida longa, né? Uma vida de muito tempo, um pote bem bonito que vai ficar por bastante tempo aí decorando a casa de vocês. Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
Você é muito linda, viu? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe todos vocês que estão em casa. Tchau, gente. Beijo.